Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, prazer grande receber e acolher todos os irmãos aqui presentes. Você que nos assiste neste momento, pode ser de manhã, de tarde, de noite, em outro momento, que Deus esteja abençoando você também, a sua vida. O nosso desafio nesta manhã é completar o que começamos domingo passado, sobre esse tema, prática do perdão na família. Então nós trabalhamos algumas situações introdutórias, dizendo que quando o Senhor Jesus foi levado até ele, que a sua família estava do lado de fora de uma casa que ele estava ministrando, que queria falar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala algo muito interessante, dizendo assim: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são os meus irmãos? E diz assim, e aponta para os discípulos, e diz assim: a minha família é quem ouve e pratica a palavra do Senhor. Assim que ele disse. Se você for também mais um pouquinho à frente, lá no Sermão do Monte, e perceber quando o Senhor Jesus fala das duas bases fundamentais do cristianismo, da igreja, aliás, da igreja não, as duas bases que a família, né, ou uma ou outra, que ela se firma para crescer, que é ali a rocha e a areia, nós vamos ver que o Senhor Jesus dá um destaque muito interessante quando fala daqueles que vai fundamentar a sua família sobre a rocha, vai basear ali, né? Vai ter a rocha como alicerce. E ele diz ali uma coisa muito interessante. Primeiro, ele fala que é sábio, é prudente. E segundo, ele diz e justifica isso, dizendo que quem está na rocha é aquele que também pratica a palavra, não apenas ouve, mas sai na prática da palavra. Então, este é sábio, esse é o que está na rocha. Ao contrário daquele que vai construir a sua casa na areia. Ele mesmo fala, o Senhor Jesus, é nécio, é tolo, né? E grande será a sua ruína, porque as calamidades, as dificuldades que vêm sobre a família que está na rocha, é a mesma calamidade que vem sobre a família que está na areia. Não há diferença nisso aí, segundo ali o Senhor Jesus ministrando aos discípulos e às pessoas e para nós hoje. A diferença vai estar, quem está na rocha é aquele que ouve e pratica. Quem é a família, aquele que ouve e pratica. Então, nós trabalhamos algumas situações e classificamos ali a questão do perdão e demos um remédio para a igreja a respeito disso. Entendendo que, nós já falamos, vamos falar novamente, que falar sobre perdão é muito fácil, a grande questão é você praticar o perdão. Ministrar o perdão com tranquilidade sobre as pessoas. Então, é muito fácil você falar. A prática se torna difícil. Mas a ausência de prática do perdão vai comprometer de forma terminal a sua vida cristã. Então, não é uma questão mero conhecimento. Não é uma questão de apenas ouvir uma palestra sobre perdão. O grande desafio da família de hoje, da igreja, é a prática de forma incondicional. E qual era o remédio que o Senhor Jesus dá e os discípulos quando tomaram conhecimento da amplitude da prática do perdão? Os irmãos lembram qual foi o remédio que foi receitado para a igreja domingo passado de manhã? Quem lembra? Com certeza ninguém tomou esse remédio. Porque se tivesse tomado, não iria esquecer. Será que é doce ou amargo o remédio que foi apresentado? Então vamos ver então, para não ficar só comigo aqui, vamos rever esse texto. Não estava agendado, mas é fácil, não é difícil não. Lucas 17, 3 a 6. Se os irmãos puderem aí. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Está aí já no Data Show, vamos lá. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreendam. Se ele se arrependeu, o que faz? Perdoa-lhes. Então, vamos lá, chegamos no remédio ainda não. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, vamos lá, igreja. 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido. Bem forte, igreja. Agora sim. Aí vem o remédio. Está aí o remédio. E eu quero ouvir de vocês qual é o remédio para isso. Então veja bem, tem solução. É o exercício da prática. E a prática é a fé. Mas aonde está a fonte da fé? A quem pertence a fé? A mim ou a você?
a Deus. É nele que está ali o quê? Este manancial para nós, perfeito? Então, aonde você tem que ir para buscar esse remédio todos os dias, em todo momento, 7 vezes 7, 70 vezes 7, todos os momentos para perdoar, onde? Em Deus. Foi o que os discípulos fizeram. Senhor, então tem um negócio. Para que a minha vida cristã seja eficaz e produza resultado, e se a regra é essa, quantas vezes for necessário, o que os discípulos pediram? Então, me dê uma dose constante dessa medicação. Eu preciso de fé para praticar. Interessante que nós pedimos fé para curar. Pedimos fé para sermos, vamos dizer assim, termos êxito, próspero na nossa vida. Pedimos até fé para pregar a palavra. Pedimos até discernimento para falar da palavra. Agora, qual foi o dia que você ouviu alguém e falou, Senhor, me dá fé para perdoar? E aí eu amplio o grau de dificuldade, embora o objetivo seja tão próximo, mas eu creio que a prática disso é muito distante da realidade. E essa lógica deveria ser invertida. Porque você deveria ter mais facilidade de perdoar quem está dentro da sua casa, que é a família consanguínea. A lógica seria essa. Em alguma desavença, alguma perturbação, você ter a facilidade de perdoar, porque é sangue do teu sangue, é a costelinha que está ali, ossos dos seus ossos. Não é isso? Ali deveria ser o alvo mais fácil de você chegar e perdoar. O marido perdoar a esposa perdoar o marido, os filhos perdoar os pais perdoar os filhos, perdoar a avó, vovô, cunhado, sogra, e aí vai. A sua família, a árvore genealógica. Porque está próximo. E talvez você tenha dificuldade de perdoar alguém que está distante, porque não pertence ao seio familiar, então você não a conhece bem. Você não tem intimidade. E talvez você teria uma dureza, uma dificuldade de perdoar alguém distante, mas é o contrário. Muitas vezes você perdoa quem você nem conhece, talvez nem tenha a influência direta na sua vida e na sua casa. Você consegue perdoar e no outro dia, bom dia, boa tarde, convive, chama para uma festa e vai embora. E frequenta até. E aqueles que estão tão próximos, o perdão se distancia. Fica um pouquinho mais difícil, mais complicado, né, para exercitar. E nós precisamos perdoar. Não é opção, é mandamento. E dentro entre tantos aconselhamentos bíblicos, nós já falamos alguns semana passada, e deixamos essa receita para a igreja vivenciar durante a semana, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé para que, se em algum momento da nossa caminhada em família, houve alguma dificuldade, estivéssemos prontos para perdoar, para que nós possamos dar continuidade à nossa vida cristã, como nós vamos ver hoje. A ausência de perdão vai limitar, e muito, arrisco a dizer 100%, o resultado dos objetivos da fé cristã. Porque uma vez que o perdão ele é limitado, não é praticado, significa que existe uma barreira tão grande, intransponível, de conseguirmos a resposta de Deus diante daquilo que pretendemos. Você pode até conseguir de outra forma, mas não das mãos de Deus. E aí você corre aquele risco tremendo que o profeta disse, que as bênçãos do Senhor enriquecem, não? E não? E não? Vamos lá, IBD. E não? A bênção do Senhor enriquece, não? Hã? Não acrescentadores, né? Uma tradução bem longe você foi, hein, menina? Não acrescentadores. Mas é nesse sentido mesmo. Não traz aborrecimentos, né? Não traz constrangimentos. A bênção do Senhor enriquece, não tira o sono da sua vida. É bênção. Bênção não tira o sono. Pelo contrário, é um ingrediente bom para você sonhar só coisas boas. E segundo aí os estudiosos da mente, diz que quando você sonha e lembra do sonho, significa que o seu sono foi bom. E quando você sonha e não lembra do sonho, ou o sonho é extremamente ruim, está péssimo o seu sono, a qualidade está ruim.
Se você consegue algo sem a bênção do Senhor, pode ter certeza, seu sono não será igual. Embora há uma ligeira aparência de bênção, como muitas vezes nós dizemos assim, como o Senhor me abençoou. E 3 dias depois, 4 dias depois, 1 mês, 5 dias depois, 1 ano, você fala, meu Deus, esse negócio está me dando tanto problema. Mas você esqueceu que lá no início, quando você conseguiu, você falou assim, graças a Deus, Deus é bom, Deus é Pai. Ó, como Deus é misericordioso. E daqui a pouco você vê que aquilo ali está sendo uma enxurrada de dificuldade para a sua vida. Como é que resolve isso? Retornando à prática do Evangelho. Se encontrando com Deus. E dizendo assim, Senhor, a partir de hoje, eu vou praticar a palavra do Senhor. Eu vou praticar. Doa a quem doer. Por aí, né? Então, vou abrir o texto, Colossenses 3,12, que é o nosso texto básico, que nós não lemos no domingo passado, nós falamos vários outros textos, mas eu queria compartilhar com os irmãos esse texto que Paulo está dando e colocando para a igreja, para as famílias, algumas virtudes, veja bem como é o título que está aí, que devem ser cultivadas, praticadas. E eu quero trazer logo uma ilustração creio que eu já falei domingo passado, mas é bom lembrar. Principalmente quem tem aí algumas plantinhas em casa, quem gosta assim de um arbusto, de uma flor, quem faz algumas plantações no seu terreno. Quando você planta, independente do objetivo daquela planta que você coloca na terra, qual é o seu objetivo quando você planta? Que ela cresça. Ela crescendo, o que acontece? Vai dar flores, ou vai dar fruto, ou vai simplesmente, o quê? Embelezar, enfeitar, adornar. Você tem um objetivo quando você planta. Perfeito? Concordam? Senão você não ia o quê? Plantar. É ou não é? Se você não vai cultivar, então para que plantar? Então, você tem um objetivo, você planta. E para isso, para dar resultado, você tem que cultivar, tratar, adubar, regar, enfim. Colocar a planta dentro da sua característica, pega muito sol, menos sol, se precisa de mais água, menos água, enfim. Você vai ter um trato ali. Né? A Glorinha sabe muito bem o que é isso, né? Então, essas coisinhas assim que você tem cuidado, você tem um objetivo. Aí fica uma pergunta que você vai pensar lá atrás, quem sabe há 30 anos, eu, no meu caso, há 27 anos atrás. Por que, então, essa plantinha conhecida como casamento família, um dia eu arrisquei em plantar? Para quê? Com que objetivo? E aí, Fábio? Há 27 anos, eu resolvi chegar diante de Deus e dos homens, e no meu caso, não faltou ministro, foram 3 ministros, para fazer um casamento só. Para que eu lancei essa semente na terra, neste mundo? Qual era o interesse meu na época? Qual era o meu objetivo? Se não fosse o quê? Crescer, dar flores e frutos, e que fosse o quê? Uma referência que alegrasse os olhos daqueles que estarão olhando para dentro da minha casa. É uma planta vistosa, bonita, que as pessoas passam e falam assim, olha que planta bonita. A minha esposa tem esse costume, quando ela passa de frente a alguma propriedade, vê lá algumas plantas com flores, ela fala assim, olha, ela não olha a casa, olha a planta. Olha que planta, olha que flor. Eu falei assim, você está olhando para cá? Não, estou olhando para a planta. Assim deve ser a nossa casa, a nossa família. Aquilo que sai de aroma lá de dentro e vai contagiando a sociedade. À noite nós vamos falar, família, luz do mundo e sal da terra, é o nosso tema de hoje à noite. E quando eu plantei essa família, acredito que o objetivo seria esse. E para que isto seja atingido, eu tenho que o quê? Cultivar. Essa metodologia da plantinha que você botou na sua varanda, ou lá no seu terreno, é o mesmo do casamento. Você tem que cultivar, tem que regar. Tem dia que vai precisar de mais sol, bota no sol.
Tem dia que o sol já está queimando demais, você tira do sol. Pega muito vento, menos vento, você vai procurar se ajustar para que essa planta cresça. Porque quando você plantou, você não tinha o domínio disso tudo, você foi aprendendo com a própria planta. O que ela gosta e o que não gosta, o que deu certo e o que não deu certo. Certo? Assim é o casamento. Opa, aquilo ali que eu fiz não deu certo. Eu tenho que rever meu conceito. Mudar de estratégia. Né? Se aproximar. Se ajudar. Favorecer. Para que todos os ingredientes estejam ali possível diante da família, para que ela seja essa planta que seja observada pelas pessoas e desejada, não é pecado. Eu não estou falando de cobiça, eu estou falando de desejo. As pessoas falam assim, eu queria, né? Até as pessoas têm um certo receio, quando alguém fala assim, nossa, fulano tem uma família bonita, ih, está de mau olho, né? Olho gordo na minha família. Né? Tem aquele pessoal que tem o olho seca a pimenteira, né? Olhou e seca. Dizem que tem, eu não sei. Vocês é que sabem aí se tem. Né? Tinha até um comediante que fala assim, eu quero tanto essa planta para mim, no outro dia ela estava seca. O olho gordo, olho seca a pimenteira. E às vezes você fica preocupado quando alguém fala bem da sua família. Nossa, está gorando minha família. Ao contrário, você fala bem porque o que você está demonstrando é coisa boa, glorifica a Deus. É um bom exemplo, não é que a pessoa quer secar a sua família, não. O que seca a nossa família não é o olhar das pessoas, a fala das pessoas, são as minhas atitudes dentro da família. Não transfira a responsabilidade. Não é o que se faz na esquina ali, que eu garanto, se fosse as macumbas que faz na esquina aqui da igreja, a igreja nem existia mais. O que vai fechar essa igreja são as nossas atitudes aqui dentro, e não o que vem de fora para dentro. Somos nós que secamos a nossa família, quando falta ingrediente para que ela cresça. Então, vamos lá. Algumas virtudes que devem ser cultivadas e nós vamos caminhando. Mas é importante ler. Leia comigo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, está falando das pessoas de Deus, da casa de Deus, da família de Deus. Santos e amados, de ternos afetos, de ternos afetos, assim, bem, como diz assim, carinhosos e assim, recheado de misericórdia, que tem que ter dentro de nós. De bondade, de humildade, mansidão. Aí eu gosto dessa palavra de longanimidade. Frisei que essas são as atributos que Deus tem, mas são atributos que Deus compartilha conosco. Então nós precisamos ter. Por isso que falo, essas atitudes, essas virtudes devem ser cultivadas. Se Deus é, nós precisamos ser. Próximo versículo. Aí vem. Suportáveis uns aos outros, perdoais mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor, o quê? Assim também, perdoais. Então, se Deus tem nos perdoado, qual é a contrapartida disso? Guarda isso. Isso é fundamental. Nós vamos ver lá na frente por quê. Assim também, perdoais vós. Vamos lá, próximo. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É um caminho que nós temos quando olhamos para o próximo, e se temos amor para com esse próximo, nos tornamos pessoas diante de Deus perfeita, não isenta de pecados, né? Somos pecadores, mas diante de uma situação de obediência a Deus, pelo que Ele manda o seu povo cumprir, e quando Ele percebe isso, Ele volta sobre nós com as suas bênçãos. Continua o texto. Seja a paz de Cristo, o árbitro de vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, ou seja, é o corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo? A igreja, as famílias que aqui estão presentes e cultuando. Eu sempre friso aqui, e é bom sempre frisar. O corpo de Cristo, irmãos, existe apenas uma referência que é conhecida, que tem posse daquela parte, que é a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Quem é? Jesus. Bom, se eu tenho certeza que no corpo de Cristo o cabeça é Cristo, né? A igreja, quem é o cabeça é Cristo, a pergunta que precisamos responder é o seguinte: que parte do corpo de Cristo eu sou? Que parte do corpo de Cristo é a minha família? Porque quem julgar ser cabeça está querendo ser igual a Deus ou maior do que Deus. Eu não me atrevo a ser dono da igreja.
Qualquer dia eu conto uma ilustração melhor, mas se você quiser ser dono da igreja, eu vou contar ela melhor no outro dia, mais ampliada. Mas eu já faço um exercício para você. Se você quer ser o cabeça da igreja, o dono da igreja, olha para as palmas das suas mãos. Olha aí agora. O que você está vendo na palma das suas mãos? Hã? Oi? O M? Eita! Tem um M aí, né? Cigano sabe ler isso aí perfeitamente, né? Quem já foi cigano aí? Mas eu não queria ver o M, não. Quem quer ser cabeça da igreja, não vai ter o M. Não tem o M, nenhuma outra dessas coisas que você possa imaginar. Para ser cabeça da igreja, você tem que ter as marcas do cravo da cruz. Alguém tem aí? Alguém tem as marcas dos cravos da cruz em suas mãos? Tem ou não tem, igreja? Então, porque muitas vezes nós queremos ser o dono da igreja, mandar na igreja, dizer que eu que tenho a verdade, eu que sei como a igreja tem que andar. Cuidado, hein? Para ser dono da igreja, você tem que ter as marcas da cruz nas mãos. Foi assim que Jesus falou para Tomé. Está aqui, meu filho. Confere aí se tem os cravos ou não. Seja apenas crente e não incrédulo. Então, o cabeça eu sei quem é. E você já descobriu isso hoje, então não se atreva mais a ser algo que você não é. Mas qual é a parte da igreja que eu sou a família? Porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo tem vários membros, infinitos membros. Incalculáveis membros. E todos são, de igual forma, necessários para que este corpo trabalhe perfeitamente, harmoniosamente com a cabeça, que é Cristo. Então, o cabeça, que é Cristo, tem nos dado o quê? Algumas virtudes que precisa o corpo praticar para que o corpo caminhe bem, de forma harmoniosa. Lembrando que, volta para as suas mãos aí, bota a mão esquerda e bota a mão direita assim de novo, para lá e para cá. Olha para as duas mãos. Agora me faça o favor, pega a mão direita, Pegou? Levanta. Levantou a mão direita? Faz assim agora com a mão esquerda. E dá um tapão na sua mão aí agora, esquerda. Vamos lá. Dá mesmo, com força. Bateu? O que aconteceu aí agora? Ah, está. BD é joia, né? Olha que resposta sábia. Aconteceu um estalo ali. Pá! Bateu palma, né? Você bateu com força? Tá. Então agora vamos piorar a situação. As irmãzinhas me ajudam, que eu acho que os homens têm muita habilidade. Isso nunca aconteceu com nenhum homem na cozinha. Só com as mulheres que acontece. Com os homens eu tenho certeza que nunca aconteceu isso. Quando você vai descascar um legume, uma fruta, alguma coisa, você já cortou o dedo, a mão direita, já foi no dedão ali, tchac! Cortou ou não cortou? Homem não acontece, que o homem é extremamente habilidoso, você sabe disso, né? O homem não corta o dedo, ele já decepa o dedo, já fica sem o dedo, não é? As mulheres que às vezes perdem a habilidade, dão um cortezinho de leve ali no dedinho e tranquilo. Agora o homem já corta logo o dedo todo, né? O homem é ignorante mesmo, pá! Não é isso? Então veja bem, o que aconteceu ali? A mão direita com a faca foi cortar um legume e cortou o dedo da outra mão. E aí? Estão pensando? Aí vocês devem estar pensando, onde o pastor quer chegar com isso, né? O corpo de Cristo tem vários membros, não é isso? Você sabe qual é a sua posição nesse corpo? Não. Mas vamos supor que você seja a mão direita do corpo. E outros irmãos sejam a mão esquerda do corpo. E em algum momento, na habilidade, no tratamento de alguma coisa dentro da igreja ou dentro da família, você foi lá, escorregou demais a faca e cortou. Quando isso acontece na cozinha, qual é a primeira reação que você tem quando você vê que você cortou um outro dedo, está sangrando e está doendo? Qual a primeira reação que você tem? Tampar? Ah, não gostei dessa resposta, não.
Tampar o dedo, estancar? Não. Na minha época eu chupava o sangue. Na minha época eu fazia... Aí depois que eu ia socorrer o dedo. Errei muito ou alguém nunca fez isso? Não? Ninguém nunca cortou e já não botou o dedão lá, ai, machuquei. Quando você faz isso, vai estancar o sangue, alguma coisa, qual é a sua primeira intenção depois que você percebe que feriu o outro dedo da outra mão? Qual é a sua intenção? De resolver o problema que você causou. Você não vai falar para o dedinho da mão esquerda e falar assim, bem feito, quem mandou ficar na frente da faca? Não está vendo que a mão direita está trabalhando? O que você tinha que fazer aqui? Bem feito, intruso, enxerido, mal querido, sofra, sangra. É assim que você fala para o seu dedo? Não, claro que não. Porque é o quê? Membro do seu corpo. Aí eu pergunto, como é que você reage com a sua família, seu ente querido, que é membro do seu corpo? Quando algumas palavras machucam. Como é que você reage com o membro da igreja? Quando algumas palavras machucam. Não era para ter palavras que machucam, mas às vezes acontece. Você corre e resolve logo o problema? Você estanca logo o sangue? Você leva para a sua boca e ali tenta, de alguma forma, amenizar a dor e o efeito daquela agressão que muitas vezes não é intencional, é sem querer, um acidente de percurso. Nós vamos ver como que é importante a prática da palavra no corpo de Cristo, na família. Seja a paz de Cristo, né? Chamados em um só corpo, e sedes o quê? Agradecidos. Agradeça a Deus pelo corpo que você tem, que você faz parte. É o corpo de Cristo. Seja grato pelos irmãos, pelas irmãs. Seja grato pelo seu filho, pelo esposo, pela esposa. Seja grato, tenha contentamento dentro de casa. Aí nós vamos caminhar para que a prática dessas virtudes aconteça. E ele diz, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí vem aquela questão que nós falamos lá atrás. O pastor Geraldo citou aqui um autor, me lembra aí, que ele falou, como é que fala? Da prática. Quem lembra aí o que ele falou ali? Fugiu as duas palavras exatamente como ele frisou aqui. Isso que é esposa, né? Vou falar a verdade. Compromisso e... O que é o compromisso? E comprometimento? Você viu o joguinho de palavra legal, interessante? Que um autor lá no seu livro elaborou? Da onde ele tirou isso? Da palavra. Eu conheço um autor que nunca escreveu nada. Nunca escreveu nada. Mas alguém escreveu por ele. Mas ele é o autor de todas as coisas, embora nunca registrou, que chama-se Jesus Cristo. Aquele de Nazaré. Aquele filho de carpinteiro. Aquele filho de carpinteiro. Não sei se vem coisas boas de Nazaré, mas Jesus veio de lá. Esse Jesus nunca escreveu nada, mas é autor de muitas coisas. E esse autor aos Colossenses, que é Paulo, ele está pegando, ele era um imitador exclusivo do Senhor Jesus, está nada mais, nada menos, relatando o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, sobre os dois fundamentos, que nós já falamos no início, e está relatando naquele encontro dos discípulos, quando falou para Jesus naquela casa, naquele lar onde ele estava ministrando, sua família está lá fora. E Jesus disse, nas duas situações, quem ouve e quem pratica. O autor mencionado, ele foi lá e pensou, e colocou palavras sinônimas para dizer exatamente o que Jesus falou assim, olha, só ouvinte, o inferno está cheio. Os ouvintes estão indo, cambaleando para o inferno. Outros chegam até a dizer o seguinte, as pessoas são boas de ideias. Vá lá no cemitério que você vai ver muita lápide escrita assim, olha, quantas ideias foram sepultadas aqui. Porque às vezes você tem ideia para o outro fazer. Aí alguém chega para você e fala assim, mas tem firmas, indústrias,
e que contratam pessoas e pagam caríssimo para que as pessoas possam dar ideias. Sim, concordo. Se você tem essa firma, pode contratar pessoas para dar ideia para você. Perfeito, não sou contra. Só que a igreja não é uma firma, não é uma indústria. Ele já tem uma cabeça com as suas ideias, que é Cristo. Ele já tem um corpo para executar essas ideias, que somos nós. Quem é ouvinte? E só aqueles que dominam ideias. Mas não sobe mais um degrau da prática, não chega no céu. Não estão na obediência da palavra. Quando nós referimos a igreja e família, é a mesma coisa. Você já leu muitas ideias para como manter a sua família. O grande problema é se você tem praticado. E se você excluir todas as literaturas de algumas pessoas que já pensaram lá na sabedoria de Cristo, na sabedoria dos evangelhos, da palavra de Deus, e colocou para você várias metodologias, acredito que você precisa desconsiderar também e retornar à base disso tudo, que é a Bíblia. A palavra de Deus, está lá. Aconselhar mutuamente, volta lá atrás, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo primeiro. Uma vez essa palavra sendo a base da sua vida, aí você pode se dar ao luxo de, quem sabe, ver o que as outras pessoas têm disso. E ser um bereano, para ver se aquela ideia de fato é à luz das Escrituras. Porque o que não erra é a palavra. O que vem depois da palavra, cuidado. As filosofias da vida. O homem pode errar, mas a palavra não. Então, a palavra de Deus nos leva a sair deste mar de conforto, desse berço esplêndido que é ouvir, ter ideias e parar. Precisa subir mais um degrau. A prática. Então, habite ricamente a palavra de Cristo. E esse texto encerra dizendo assim: e tudo o que fizeste, seja em palavras, seja em ação, faz em nome do Senhor Jesus, dando por ele o quê? Graças a Deus. Então, toda vez que você for exercer uma virtude recomendada para a palavra de Deus, no nosso caso hoje, uma dessas virtudes é o perdão, o que você tem que fazer logo no final? Graças a Deus. Com ações de graça. Hoje eu consegui vencer a minha carnalidade. Hoje eu andei na contramão da sociedade deste mundo. E andei na mão de direção da vontade de Deus. E consegui perdoar. Graças a Deus que hoje eu saí daquela condição de ser ouvinte. Aqueles que planejam. Mas agora eu sou praticante. Graças a Deus. Por quê? Como cristão, irmãos, como família cristã, pertencente ao corpo de Cristo, cremos que Deus criou a família, a igreja de Deus, e fez da família e da igreja um refúgio de paz, um exemplo de paz para a sociedade, para a comunidade. O último lugar que as pessoas precisam encontrar algum tipo de guerra é a casa de Deus, na família do povo de Deus. Então, que seja um refúgio de paz, de alegria, de equilíbrio, em meio a tantas angústias, desesperança e essa confusão generalizada da sociedade que vivemos. Não falo de política, não gosto de política e não trago política para o púlpito. Vocês, irmãos, já me conhecem isso há bastante tempo, né? Mas tem uma coisa que está me intrigando. Como que hoje algum ministério do nosso país não consegue conceituar o que é mulher? Na realidade, eles sabem, só não querem conceituar. E quando você nega isso, você destrói todos os laços da família que Cristo constituiu, com o plano de Deus, homem e mulher. Se a sociedade não sabe conceituar,
tanto à luz da biologia, da sociologia, nós cristãos precisamos conceituar à luz das Escrituras o que é mulher. Está lá, só ler Gênesis 1, 2, está tudo. O que era mulher antes do pecado, e Deus não se omitiu de dizer o que era mulher pós-pecado. Está ali direitinho o que vai acontecer. E nada mudou. Nem pós-pecado. Porque se Deus criou a família em Adão e Eva antes do pecado, após o pecado, Deus manteve Adão e Eva como família, como referência, e não mudou essa ordem da criação. Homem e mulher. Jesus vai falar isso, deixa o homem, a sua mulher, e se torna uma só casa, vai ratificar isso aí. Então nós estamos vivendo uma confusão generalizada, que daqui a pouco as nossas crianças, com 8, 9 anos de idade, vai perguntar ao pai, o que eu sou, homem ou mulher? O que eu quero ser? Então nós precisamos praticar e voltar à palavra. A família de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, não pode ter dúvida nisso. Tem que caminhar nisso. Entretanto, há várias ameaças que colocam em risco a harmonia da família. É importante meditar sempre na palavra a respeito desse tema tão importante que nós trouxemos hoje, desde o domingo passado, que é o perdão na família. Porque, como já disse, o mais importante é viver o ensino e sair da teoria. E muitas vezes acontece de famílias, né, isso é lamentável, experimentar brigas, desentendimentos, e que se perpetua na família. Há um tempo, talvez foi a sua história na sua casa, que algumas datas que o nosso calendário nos propõe, Dia dos Pais, da Mãe, Natal, Ano Novo, né? Outras famílias têm uma data da própria família para se reunir. Outras famílias gostam de reunir, por exemplo, na data de casamento, no aniversário de um ente querido e tal. Hoje nós estamos percebendo que nós nos isolamos, em algumas datas específicas, nós arrumamos compromissos para não reunir a totalidade da família. Até aquela célula singular da sociedade, que é o pai, mãe e filhos, não considera os outros descendentes, tios, tias, avós, enfim, só o pai, mãe e filhos. Hoje já é difícil reunir esta família num domingo ao meio-dia para sentar na mesa. Que mesmo quando eles estão na mesma casa, a mesa está vazia. Porque cada um tem os seus interesses pessoais, por vários motivos. Ou aquela conversa com o pai e com a mãe na mesa já não é mais tão interessante. Então eu tenho meus amigos no celular que nem na hora da comida eu largo, então eu vou para o meu quarto. Ou tem alguma desavença ali que não foi resolvida, e uma cadeira está vazia, talvez duas. Essas coisas vão acontecendo, são conflitos que surgem entre o esposo, a esposa, pais e filhos entre si, que não se forem tratados a tempo, resultarão em rompimento de relacionamento, vai provocar mágoas, frustrações, e são esses os fatores que muitas vezes vai destruir uma família. E que lá no final da nossa caminhada, nós vamos olhar para o retrovisor da nossa vida e falar assim: vivi tanto tempo, estou chegando no final da minha jornada e estou sozinho. Porque talvez a prática da palavra de Deus não foi vivenciada naquele momento. Não foi vivenciada. Então a solução é o perdão, que é o remédio eficaz que a palavra de Deus nos dá, e os apóstolos, quando percebeu a magnitude, a amplitude, a urgência, a necessidade de praticar isso, eles falam assim, recorrem à própria fonte de todas as coisas, que é o próprio Deus, e na frente do Senhor Jesus, numa sinceridade ilibada, num conhecimento de si mesmo, sabendo qual era a carnalidade que eles tinham, e eles chegam a Jesus e falam assim: então aumenta a minha fé, cara. Aumenta a minha fé. Como é que você quer que eu
perdoe desta forma. Só se eu não transformar em algo sobrenatural, para que eu possa praticar isso. Então aumenta a minha fé. Talvez seja a nossa oração matutina, vespertina, noturna, na madrugada. Talvez seja aí que o Senhor Jesus, quando diz aos discípulos como se deve orar, fazendo ali uma comparação entre aqueles que oram na praça, enfim, na igreja, etc, etc, etc. Há várias formas de orações, existe orações sinceras dentro da igreja, sim, existe orações sinceras de voz audível, não tem nada com isso. Jesus não está falando isso, está falando outra coisa. Mas há uma particularidade que o Senhor Jesus falou assim: olha, meu filho, entra no seu lugar secreto, no seu quarto, fecha a porta, e fale comigo. Só que naquele texto, se os irmãos olharem interessante e parar um pouquinho ali e meditar, Jesus não vai falar assim, que o meu Pai te ouve em secreto. Olha lá. Talvez algumas outras traduções possam entender isso. Mas a nossa tradução diz que ali o meu Pai não é te ouve, te vê em secreto. Ele vê, Ele te enxerga plenamente, não é só ouvidos. Ele vai te ver e vai ver até a sua movimentação corporal naquele lugar secreto. Ele vai ver você rasgando as suas vestes, triturando o seu coração. Ele vai ver o que de lágrimas cai no chão daquele lugar secreto. E vai perceber o tamanho da sua dor, da sua luta, da batalha espiritual que é carne e espírito. Quando você entra no seu lugar secreto, você e Deus, e fala: Senhor, a minha vontade não é perdoar, o Senhor me conhece. Estou aqui sofrendo na carne porque eu tenho que perdoar, então o Senhor me ajuda nessa missão. É só você e Deus que vai perceber essa necessidade de oração. Não é uma oração que você vai fazer em público. Não é uma oração confissional dos seus pecados, das suas limitações que você faz em público. Não é uma oração CBM. Entendeu? CBM? Notícia. Que você vai dar em público da sua esposa. Não é uma informação que você vai dar em público do seu esposo. Não é uma informação que você vai dar em público dos seus filhos. Não é uma informação pública que você vai dar de si mesmo a Deus diante das pessoas. Deus te vê em secreto. Vai ver o seu comportamento e como aquilo tem sido um espinho na sua carne, que te lacera seu coração, e é difícil para você praticar, mas é mandamento, você tem que praticar. Você tem que se quebrantar, tem que se humilhar. E é ali no secreto que você faz isso. É ali no secreto que você se encontra com Deus e seja atrevido como Jacó. O que Jacó fez? Que precisava do perdão e de perdoar. Só saio daqui, só te largo. Só te largo, igreja. Me abençoar. E olha que ele já tinha essa promessa. Promessa que foi dada ao seu avô Abraão. Promessa que os seus pais contavam para ele. Ele já tinha garantia da promessa. Mas por uma conduta errada dos pais, os pais vão viver uma velhice sem a companhia dos seus filhos. 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, lembra disso? Sabe, mãe, aquela preferência? Sabe, pai, aquela preferência? Sabe aquela questão que você divide a família? A e B, C e D? Sabe? Quase que fiz o sinal da cruz aqui, né? Fez com que aqueles pais, filhos da promessa, Isaac, esposa, viveram a velhice isolados, longe dos filhos.
E quando Jacó despertou para essa verdade, e Deus se apresentou para ele ali naquele lugar secreto, ele e Deus, que lugar secreto precisa ser a 4 portas fechadas, 4 paredes, uma porta. Você pode subir no monte, pode ir lá no final da praia, no meio da floresta. Eu só não aconselho você mergulhar como Jonas, o resto está tudo bem. Não sei se vai ter um peixe para te manter 3 dias embaixo d'água. Só isso que eu não aconselho para você não fazer. Agora entra na floresta, dá aquele grito lá dentro. Vai para o seu lugar secreto. Jacó teve o céu como testemunho. Deus vai te ver. E Deus desceu para experimentar Jacó. E Jacó luta com ele. Luta porque fala assim, não sai daqui não, cara. Minha luta é muito grande, tu sabe disso. Então, só sai daqui quando me abençoar. Então, só sai desse secreto quando eu for capaz de abrir a porta e a primeira pessoa que vier na minha frente, eu falo, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu estou livre disso e fala, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fala, Magali. Bem alto, por favor. Sim. Todas aquelas divergências, né? Hoje a irmã pode olhar pelo retrovisor da vida e dizer assim, graças a Deus eu perdoei. Não tem. Em algum momento, alguém andou pelos seus próprios pensamentos e esqueceu o quê? E quando eu falo isso aqui, irmãos, eu estou falando para a igreja, estou falando para famílias que algum dia subiu aqui e fez a sua pública profissão de fé e foram batizados. Eu não estou cobrando isso do mundo lá fora, não. A palavra de Deus não vai cobrar isso lá de fora, vai cobrar da gente. É para nós. Mas se você vive num ambiente misto, seja luz, seja sal. Nós vamos falar isso sobre a noite hoje. Nada que Deus não resolva. Nada que a sua oração aumente a minha fé, não venha em tempo devido trazer a solução que você tanto pede a Deus. Mas aumenta a fé e vai praticar. Não vem pedir fé e fala assim, ó, isso aí não é comigo. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Meu pai era assim, minha mãe era assim, por isso que eu sou assim. Então você está duvidando do poder de Deus de transformar vidas. De mudar as vidas das pessoas. Então vamos lá. Então esse assunto, como nós já falamos, é de fácil compreensão, todos nós entendemos. O mais difícil é o quê? Execução. Então, como falamos no início, e até falamos domingo passado, né, que C.S. Lewis diz sobre isso, que é fácil falar sobre perdão, mas o difícil aqui é perdoar. Então, amar a todos é fácil, o desafio, na realidade, é amar aqueles que nos perseguem, aqueles que por algum motivo causou algum dano à nossa existência. Então, amar quem está todo dia de braços abertos para você, te oferecendo coisas das mais diversas possíveis, talvez você consiga amar, mas amar quem te persegue, amar quem está sempre ali afligindo a sua vida, a sua existência, que é difícil. Isso acontece dentro da igreja, pode acontecer dentro da sua casa. Né? Alguém disse, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. E teve um grande líder espiritual que me falhou o nome, não lembro bem, mas ele falou algo interessante assim, eu respeito muito o Senhor Jesus,
Tenho grande consideração pelo Senhor Jesus. O grande problema são os seguidores dele. O problema não é Jesus, o problema é quem segue o Senhor Jesus. Isso é um fato, decepcionamos as pessoas e as pessoas também nos decepcionam. Vivemos num mundo ferido, um mundo doente, um mundo cheio de mágoas. Isso é presente entre as nações, nações contra as nações. Isso é presente na igreja, irmãos contra irmãos. É presente na família. Pais contra os filhos, filhos contra os pais. Vivemos num mundo assim, se você puder fazer daquele exame mais simples, uma prática mais simples, mais complexa, você vai descobrir isso. Se você tirar uma xerox da sociedade, vai aparecer lá tudo isso aí, conflito. Se você fizer uma ultrassonografia, vai aparecer isso. Se você fizer aquele mais sofisticado, que entra numa máquina barulhenta, como é que é? A ressonância magnética do mundo, vai aparecer isso aí. E se houver outros exames, outros procedimentos, você vai identificar isso na humanidade. As pessoas estão assim, a humanidade está doente, enferma. Significa que ela está cada vez mais longe de Deus, e cada vez mais longe de Deus, suas ações são perversas, malignas. É o que nós estamos vendo aí hoje. Fala, Maria. Uhum. Amar a si mesmo é amar a Deus, amar o próximo. Né? Amar a Deus, a si mesmo e o próximo. Lembra da ilustração da mão direita quando corta a mão esquerda. Você se ama, se você quer sarar o problema. Exatamente. Quem não pratica não vai poder plantar boa semente. Olha só que coisa interessante. Hoje o divórcio já atinge 50% dos casamentos. O divórcio é fruto da dureza do coração, ou seja, da incapacidade de perdoar. O pecado mais presente hoje na igreja, irmãos, é esse pecado da mágoa também, assim como acontece na vida conjugal. As coisas vão ampliando, não vão se resolvendo, e a ausência disso é a ausência de perdão. E quem não perdoa, adoece a carne, enfraquece e entristece o espírito. Você perde força humana, olha só que tragédia. Você perde força humana e você perde força espiritual. Então, por que faz parte da natureza do povo de Deus perdoar? Nós vimos aí em Colossenses 3,13. Porque ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. O velho homem morreu, foi sepultado e ressuscitou uma nova criatura. Quem não perdoa é porque ainda não pertence, só que palavra dura, e me perdoem por isso. Quem não perdoa é porque não pertence à família de Deus. Não está em Deus, não está com Deus. Grande é a sua ruína quando vier a tempestade. Não é eu que estou falando. Não sou eu. E nem quero falar isso. Quem falou isso é aquele único que pode dizer que é Jesus. Está na areia. Você pode até conquistar algumas coisas por algum tempo, mas quando vir a dificuldade vai cair. Vai desmoronar tudo. Perdão faz parte. Porque temos queixas uns dos outros e ainda não chegamos no céu. Só lá que nós vamos estar isento de perdoar. Mas enquanto aqui, pratique a palavra. Então falamos de perdão, mas é necessário exercitar o perdão. Por quê que temos que exercitar o perdão? Preste atenção nisso, irmãos. Primeira regra, porque temos sido perdoados. Simples assim. Perguntinha para você pensar enquanto você existir. Quantos pecados você já cometeu até hoje?
Quantos pecados você já cometeu até hoje? Ou você nunca pecou? Ou você tem pecado? A pergunta é essa: você crê que Deus te perdoou de todos os pecados cometidos até agora? Crê ou não crê? Cuidado na resposta, hein? Se você crê que Deus te alcançou com graça e misericórdia, perdoando todos os pecados da sua existência até agora, e pela fé você crê que enquanto Deus permitiu você viver, os seus pecados já estão perdoados pelo sacrifício único e perfeito do Senhor Jesus na cruz, através do seu sangue, a pergunta é: você tem perdoado todas as pessoas que convivem com você até hoje? Porque Deus tem te perdoado. E a regra é essa: se eu estou sendo perdoado, eu preciso perdoar. Gente, não há atalho. Cuidado com o atalho. Principalmente com algumas mensagens que hoje está levando a sua autoestima, ignorando o objetivo, te dando atalho. A Bíblia não tem atalho, é um caminho só. E precisa ser percorrido. Não há atalho para o perdão. Ou perdoa ou não perdoa. Não há mais ou menos, eu tolero, eu faço de conta, eu suporto. Não, suportar é de Deus também, porque Deus não suporta. Mas junto com o suportar, precisa ter o perdão, né? Então a igreja é uma comunidade de perdoados. Que glória! Nós somos uma comunidade de perdoados, fomos perdoados. E se fomos perdoados, eu preciso perdoar, porque Deus fez isso comigo. Deus apagou, afastou de vez, esqueceu, sepultou no fundo do mar os nossos pecados, como diz a palavra de Deus. E o nosso querido pastor Pedro, que passou aqui por muito tempo, saudoso, ele tinha uma frase, os irmãos que conviveu muito próximo dele, dizia o seguinte: que quando Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar, aí diz o Pedrinho na época, não sei se a frase dele ou ele pegou de alguém, não lembro bem, mas ele falava isso. Colocou uma placa: é proibido pescar. É isso? Tá vendo? Lembrei bem, né? Aí esse adendo, essa nota de rodapé, é proibido pescar, é assim que Deus trata a gente. Lançou lá o meu pecado, e Deus falou assim: eu não vou pescar mais lá. Esse está perdoado, acabou. Está restaurado. E agora eu encerro, e caminho para encerrar, dizendo assim: por que a recusa de perdoar traz sérios prejuízos para nós? Presta atenção nisso. Quando eu não quero perdoar e não perdoo, olha o que acontece conosco. Quem não perdoa, primeiro, irmãos, não pode orar. Referência, Marcos 11, 25, 1 Pedro 3, 17. E eu trouxe na semana passada o exemplo de Abraão, quando intercedeu por Ló. Ele só foi possível interceder pelo seu sobrinho, porque ele perdoou Ló. Porque se ele não tivesse perdoado a Ló, não poderia orar para que Deus o livrasse lá de Sodoma e Gomorra. Então, se nós não perdoamos, como que nós queremos que Deus atue na vida de um ente querido, de uma pessoa, da igreja, se eu não consigo perdoar? Logo, a minha oração não é atendida, a minha intercessão é vã. Deus vai bater sempre na mesma tecla: eu quero abençoar, mas primeiro cumpre a minha palavra. Seja praticante da minha palavra. Deus não se contradiz, a palavra não erra. Então, como que eu vou orar se eu não trago perdão autêntico, perceptível e visível, diante das demandas que eu tenho na minha caminhada? Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. Você está intercedendo por quem? Da sua família. Mas leva essa mensagem. Por que ele ainda não se arrependeu dos pecados? Por que ele ainda não foi salvo? Por que Deus ainda não operou poderosamente? Talvez o problema não esteja no sobrinho. Por mais que ele esteja andando pelos caminhos de Belial, talvez o problema esteja comigo. Como corpo de Cristo, família, servos, que não temos praticado. Quem não perdoa não pode adorar. Cantar louvores, não pode. Você pode até cantar para satisfazer a sua carnalidade. Mas não é um louvor que chega com um aroma suave, uma adoração que Deus aceita. É um fogo estranho na casa do Senhor. É um fogo estranho no seio da sua casa. Porque você está em pecado. Você não está na obediência da palavra. Então, como é que você vai adorar o Senhor?
Como que a palavra de Deus que vem do púlpito vai entrar no seu coração se o seu coração está bloqueado por uma placa dizendo assim, aqui eu não perdoo? A palavra não entra. A palavra não transforma. A palavra não vai mudar. A sua adoração é vã. Não atinge os objetivos. A igreja, como corpo de Cristo, precisa estar atento a isso. Porque há quanto tempo nós estamos pregando? Há quanto tempo nós estamos orando? E por que algo novo não aconteceu entre nós? Por que o derramamento do Espírito Santo, que a gente chama de avivamento ou reavivamento, sim, uma ação plena, a glória de Deus não veio sobre nós ainda? O que está acontecendo? Será porque não estamos somente naquele quesito de ouvir a palavra e ter ideias da palavra, mas não subimos o degrau da prática? Não posso adorar. Por isso que nós temos a presença muito limitada de irmãos na igreja. Que até para chegar na igreja, a falta de perdão nos limita, é uma barreira. Por isso que você não vem no culto de oração, você não vem no culto de doutrina, você não vem ouvir o irmão. Você exige muito dos irmãos. E aquilo que é exigido de nós, não cumprimos, que é amar e perdoar. Só isso. Quantas coisas você exige do seu irmão, da sua liderança? Do seu irmão que senta do seu lado? Quantas coisas você é tão exigente, querendo tanta excelência? E nós aqui precisamos ser excelentes, cada um consigo mesmo, para que a nossa oração, a nossa adoração seja percebida. Quem não perdoa, já falamos, não pode ser perdoado. Jesus diz isso. Quem não perdoa, adoece. É conhecido, é sabido. Quem não perdoa é flagelado, fica flagelado, pastor Hernando diz isso, pelos verdugos da nossa alma, que fica nos chicoteando todos os dias, nos levando ao Rivotril e à insônia constante. Porque com a ausência do perdão, não temos limite de como podemos avançar no pecado, porque em ato contínuo da ausência do perdão, nós ruminamos murmurações. Vamos murmurar contra Deus. E o que é murmuração? É tudo que você fala contrário à palavra de Deus, e não aceita a vontade de Deus, a soberania de Deus. Você fala que Deus é soberano, que Deus é dono da sua vida, da sua igreja, da sua casa, da sua existência. Mas quando chega no amar e no perdão, Deus já não é mais soberano, aqui sou eu que decido. E essa conta chega na hora de dormir. Essa conta chega quando atingirmos uma certa idade. Essa conta vai chegar. E se isso não for perseguido enquanto estamos respirando, irmãos, não vai haver um confessionário na anteporta do céu. O confessionário antes do céu é aqui, é agora. É neste momento. Não pense que quando o Senhor Jesus estiver voltando, Ele já montou ali milhares e milhares de anjos, de arcanjos e seres celestiais, e quem sabe e me perdoe por essa ignorância teológica, Deus vai suscitar lá que Moisés, Abraão, Isaac, Paulo e tantos homens de fé que estão na Bíblia e fora da Bíblia, monte lá um monte de tenda antes do céu, para que você entre e confesse os seus pecados, e ali você se arrependa, e Ele possa falar assim, agora sim você pode entrar no céu. Isso não vai acontecer. O seu confessionário hoje é o seu lugar secreto, porque Deus te vê lá. E é lá que você vai expressar como tem que se expressar diante de Deus. É lá, como diz na gíria popular, você vai lavar a alma. Se pode lavar a alma. É lá que você vai sentir o aconchego de Deus e a contrição do Espírito Santo te malhando, te amassando, destruindo a pedra do teu coração, e com a ação do Espírito Santo, enxertando em você o coração de carne maleável, que sangra, mas perdoa. Lembra de Jesus na cruz? Lembra de Estevão nas pedradas?
Sangra, porque é coração de carne. E graças a Deus que sangra. Graças a Deus por estabelecer o modelo de perdão, irmãos. Efésios 4:32. Como fruto da decisão de perdoar, surgem novas oportunidades de convivência com aqueles que amamos. Vai surgir curas emocionais. E eu creio muito, vai surgir oportunidades de um novo recomeço. Por isso, irmãos, é bíblico, é pertinente, é urgente. Vamos escolher hoje, neste momento, sempre trilhar o caminho do perdão. E é na vida em família que esse desafio se faz urgente, necessário. Jesus disse que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu quero te dizer que quem ouve essas palavras, e como diz a palavra de Deus, quem ouve o que o Espírito Santo fala à igreja, e perdoa, serão bem-aventurados. Serão bem-aventurados. Serão íntimos de Deus. As suas lágrimas serão recolhidas em odres e serão lidas, enxugadas pelo próprio Deus. As suas lágrimas não serão esquecidas e nem ignoradas, mas serão recolhidas pelo próprio Deus. Eu não sei quem tem recolhido as suas lágrimas, mas eu espero que as suas lágrimas estejam de fato sendo lançadas e recolhidas pelas mãos de Deus, porque Ele sabe ler perfeitamente cada gota desta lágrima que sai dos seus olhos todos os dias. E cada história, Ele tem um caminho que vai te apresentar as soluções e trazer uma novidade de vida para você e para nós, para a nossa igreja, para a sua família. Quem sabe a solução da sua casa está na decisão que você vai tomar hoje, em nome de Jesus. Amém?